paz seja convosco. Essa nossa segunda aula de administração será uma aula bem direta, bem realista, indo um pouco mais nos detalhes de como que funciona essa administração. Nós vimos a estrutura da igreja com o conselho diretor local, grupos missionários, departamentos e as suas agências de evangelização, células, pontos de pregação e congregações. E como que nós vamos ter os recursos necessários para o funcionamento de toda essa estrutura? Vivemos no mundo real, a única opção que nós temos é arrecadar, precisamos de recursos. E o primeiro ponto importante da igreja, as suas finanças, elas são todas oriundas de dízimos e ofertas. A igreja não recebe recursos de organizações públicas ou privadas, não recebe dinheiro do governo federal, estadual ou municipal. O que vai sustentar a igreja e todo o trabalho realizado por ela, ou seja, implantar o reino de Deus aqui na terra, são os dízimos e ofertas. E sobre esses dízimos e ofertas, naturalmente, incidirão as taxas para os escalões superiores da igreja. Mais à frente vou explicar como que funciona. E além disso, podemos, claro, receber doações de empresas, de pessoas físicas, podemos receber recursos de algum projeto ou programa, podemos solicitar empréstimos para adquirir algum bem ou realizar uma obra. Temos também rendimentos de aplicações financeiras, caso haja uma sobra, lembrando mais uma vez que a igreja é uma organização sem fins lucrativos. Temos especificamente ofertas de missões, que são recursos que não ficam para a igreja local, mas são encaminhados para a Secretaria Geral de Missões e para a Secretaria Estadual de Missões. E os departamentos, o Departamento de Educação Bíblica Quadrangular e grupos missionários, elas têm taxas que são arrecadadas e encaminhadas para os respectivos coordenadores. Temos ainda algumas entradas que são isentas, ou seja, sobre bens imóveis, se for recebido recurso ou se for feito a venda de um bem imóvel com autorização do CND, essa entrada ela não vai ser taxada, porque já foi taxada na sua origem. Da mesma maneira, bens móveis, por meio de uma autorização registrada em ata do Conselho Diretor Local, também pode ser mais uma fonte de renda, e veículos e embarcações, também com autorização do Conselho Nacional, podem ser vendidos, alienados, e esses recursos, ficando na igreja local, não serão objeto de uma nova taxação. Lembrando, porque foram já taxados na sua origem. Em relação à saída, nós temos vários tipos de saída, várias necessidades para todo o sustento da igreja. O sustento pastoral, lembrando que dependendo do valor, terá que pagar imposto de renda, tem que ser recolhido o INSS correspondente e outros impostos para a Seguridade Social. Se a igreja tiver funcionários, da mesma forma, tem que pagar todos os seus direitos trabalhistas, inclusive fundo de garantia. Pode ser realizado serviço por pessoas físicas ou jurídicas, gastos com concessionárias, água, luz, telefone, internet, agora também é algo imprescindível para as igrejas, particularmente aqueles que fazem as suas lives, material de consumo, material permanente deve ser registrado no livro patrimônio, correspondência, prosseguindo nas saídas, o aluguel da igreja, caso esteja necessário, ou até em relação à casa pastoral, o seu aluguel e todas as despesas de água, luz, telefone, também são despesas realizadas pela igreja. Seguros, de maneira geral, é algo importantíssimo, não é algo facultativo, tem que ser realizado o seguro do imóvel, seguro contra incêndio, contra roubo, contra catástrofes e assim por diante. Prestações e financiamentos diversos, assistência social, eventos, organização e participação de eventos e as viagens e estadias realizadas também pelo pastor, pela liderança da igreja para fazer a obra de Deus. E junto a essas entradas e saídas, nós temos as taxas. As taxas são 4% para a região, 4% no nível estadual para o Conselho Estadual ou Supervisão, 4% para o Conselho Nacional e 1% para o Fundo Social. Essas saídas, essas taxas não são facultativas, não são se sobrar o dinheiro. Elas devem ser separadas já no decorrer do mês. Nós podemos dizer que as taxas são como se fosse o dízimo da igreja. Da mesma maneira que os membros são fiéis nos dízimos e nas ofertas, a igreja tem que ser fiel nas suas taxas. É uma obrigação. Tudo que entra e tudo que sai tem que ser mediante o respectivo comprovante.
Para as entradas no culto, nós temos o relatório de culto, onde são lançadas as entradas, são lançados os dados relativos também ao pessoal, a frequência, visitantes, os pastores que trabalharam no culto, os diáconos que estavam lá presentes e assim por diante. E um detalhe, o dízimo ele deve ser guardado individualmente, ou seja, cada envelope deve ser registrado e arquivado junto com aquele relatório, com uma comprovação. Um detalhe, ofertas são voluntárias. Uma pessoa que dê uma oferta grande, ela pode, de uma certa forma, até se arrepender dessa oferta. O dízimo ele já é considerado como algo sabido, algo reconhecido. Então, a justiça não daria um ganho de causa para alguém que questionasse que entregou ou consagrou o dízimo. No caso de uma oferta, tem havido casos onde pessoas depois se arrependeram, ou por conta de pessoas menores de idade, ou casais onde um dos membros foi lá e ofertou um grande valor e depois se arrependeu. Por isso, é sugerido que quando houver um valor grande para ser ofertado, que seja realizado um termo de doação. E aí sim, por meio desse comprovante, estaria registrado que ela voluntariamente se dispôs a ofertar ou doar aquele recurso para a obra de Deus. Comprovante de empréstimo, rendimentos, o extrato ele deve ser anexado mensalmente também nas contas da igreja. E para a saída, todos os documentos têm que ser no CNPJ da igreja. Podemos utilizar nota fiscal, cupom fiscal, recibos padronizados da igreja, relatórios de viagem, comprovantes de doação e empréstimo, como nós vimos, boletos bancários ou outras formas de pagamentos realizados. Não vale, como a gente sempre brinca, aquele recibo de borracheiro feito no papel de pão, aquele papel genérico escrito numa folha em branco. Quando houver necessidade de um recibo, nós utilizaremos os recibos padronizados da igreja. E por fim, nós temos também um controle efetivo sobre as pessoas. A administração não é apenas em relação a recursos financeiros, recursos materiais, mas nós temos que ter uma visão, um conhecimento particular das pessoas. A obra de Deus é realizada na vida das pessoas. Muitas vezes nós espiritualizamos e achamos que estamos fazendo coisas para Deus, e Deus não precisa disso. Mas as pessoas que Ele colocou nas nossas mãos é que vão receber essa obra, essa bênção de Deus por meio daquilo que nós fazemos. E para isso nós temos que conhecer essas pessoas, temos que ter também uma gestão adequada do que acontece com as pessoas. Por isso que temos o controle nos cultos, controle de presença, temos o registro dos batismos, casamentos, da apresentação de crianças, ofícios fúnebres, o controle dos dizimistas. Tudo isso faz parte da documentação, onde nós vamos ter uma visão do que tem acontecido com a vida das pessoas. E tudo que é feito, documentado na igreja, as principais decisões têm que ser registrado em atas. Ou uma ata do Conselho Diretor Local, ou uma ata da Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral, que são escolhidas as lideranças, o próprio Conselho Diretor Local, são feitas as projeções para o orçamento da igreja naquele ano, as metas, os planos, os projetos. Por isso, tudo isso tem que ser registrado, porque esses documentos é que vão atestar tudo aquele acordo que houve para a execução das ações em nome da igreja. Obrigado, assim encerramos a nossa segunda aula e permanecemos prontos para a nossa próxima. Deus abençoe.